É para Ele que nós precisamos levar todas as nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a nossa busca por Ele não pode ser pelo que Ele pode nos oferecer. A nossa busca incessante precisa ser por Ele. Quando Ele está em nós, Ele vai resolvendo tudo aquilo que antes nos desesperava. Antes nos deixava descontrolados, antes nos deixava em falta. Não, Ele resolve todas as coisas. Então, a nossa busca todos os dias é para ser cheio do Espírito Santo. Faça essa oração na sua casa todos os dias, antes de você ir trabalhar, antes de você ir para a escola. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque se a gente for começar a levantar todas as nossas necessidades, a gente tem tanta coisa para pedir, que às vezes a gente esquece de pedir que nós precisamos ser cheios dele. A gente vem com as nossas necessidades, a gente vem com aquilo que a gente precisa resolver hoje, mas o mais importante é ser cheio dele. Por que a gente precisa ser cheio dele? Porque senão, gente, volta e meia, nós duvidamos das coisas de Deus. Volta e meia, nós vamos lá para quarta-feira, lá para terça-feira, você sai daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Mas chega terça-feira, né? Porque nós somos bastante evangélicos. Então, lá para terça-feira, né? A gente começa a duvidar das coisas de Deus. A gente começa a duvidar de quem nós somos e de quem Ele é. Ora nós confiamos, ora nós nos tornamos incrédulos. Ora nós falamos que nós queremos ser mansos e humildes, e na primeira oportunidade que Ele nos dá de sermos ofendidos, o que a gente faz? A gente mostra quem tem razão, a gente mostra quem está certo na história. Então, cadê cheio do Espírito Santo? Quem que está querendo falar que tem razão? Que está certo? Está cheio do Espírito Santo? E com isso nós somos reprovados nos testes que Ele nos dá para viver. Porque nós nos tornamos incrédulos, nós duvidamos de quem nós somos e nós duvidamos de quem Ele é. E a única coisa que pode nos salvar do nosso eu acho que é certo, eu acho que já deveria ter acontecido, eu acho que deveria ser assim, a única coisa que pode nos salvar do nosso eu é tomar a nossa própria cruz e seguir. Amém? Lá Antes, gente, eu só queria fazer uma observação. Não sei quem fez o set list, mas Deus abençoe a vida de quem fez. Foi maravilhoso o louvor, não foi? Eu acho que não precisaria de ministração, porque Jesus falou tanto. Cada música, cada canção, Jesus foi falando tanto. Eu falei, e será que não é para pregar? E eu não estou entendendo? Gente, a primeira coisa que a gente cantou aqui, a primeira música que a gente cantou aqui, tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Nós não viemos aqui pelas nossas necessidades. Nós cantamos e isso precisa ser verdade nas nossas vidas. Ele é o único motivo que nos fez chegar aqui nessa noite. Amém? Os filhos já estão chegando aqui. Tinha gente chegando e a gente estava cantando. Agora nós somos 2, 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Gente, é assim que a gente precisa começar. Tudo está preparado.
É assim que você precisa começar na sua casa. É assim que você precisa começar naquele dia que a sua energia está com a bateria ali 30%. Tudo está preparado. Se você está lá no quarto, você disposto, com o coração disposto a queimar, está tudo preparado. E quando a gente chega aqui na igreja, que a gente chega e já tem um aqui, que veio abrir, já tem 2. Então, Jesus já está. Foi incrível, foi incrível. Tenho certeza que vocês ouviram realmente o que Deus estava falando em canção, a ordem das canções. E, gente, se vocês também acham, tragam um Trident para os ministros de adoração, que vai ser bem-vindo. Trident, porque chocolate engorda, né, gente? Então... Mas vamos voltar lá na mensagem. Lá em Lucas 9, 23, o que eu estava falando, a única coisa que vai nos salvar do nosso eu é tomar a nossa própria cruz. E isso está escrito lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Diariamente. Tomar a cruz não é só domingo, tomar a cruz não é só sábado, tomar a cruz diariamente, segunda, terça, quarta, quinta. E o que é tomar a nossa própria cruz? É lançar as nossas vontades. Tomar a nossa própria cruz significa que nós estamos sendo crucificados com ela. Quando morremos com Jesus, quando estamos sendo crucificados com Jesus, quando tomamos a nossa própria cruz, a nossa própria vontade não tem importância mais. Aquilo que eu acho que é certo, deixa de ter importância. Eu estou tomando a minha própria cruz. Isso precisa ser diariamente. Eu estou deixando a minha vontade. Eu estou deixando de pensar que aquilo que Jesus já poderia ter feito e que está demorando demais, está errado. Jesus está atrasado. Jesus está sendo infiel porque não aconteceu. Jesus não respondeu. Não. Toma a sua própria cruz e prossegue. É pegar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas dificuldades, o que cada um está vivendo, os processos que cada um está vivendo, colocar nas costas, meu irmão, e prosseguir, e não desistir. E isso precisa ser diariamente. Mas muitas vezes o que acontece? Essa semana, estava conversando com uma amiga, e ela estava vendendo um terreno, e aí ela, olha, recebi uma proposta no terreno. Eu falei, que legal. Aí ela falou assim, então, mas... ela falou assim, eu pedi Jesus para me responder essa semana. Eu falei, que demais. Então, mas a proposta era de 98. E eu queria 100. Eu falei, mas Jesus respondeu. Mas eu queria 100, e a proposta 98. Eu falei, Jesus respondeu. Não era o que você queria, mas Jesus respondeu. E quantas vezes nas nossas vidas a gente pede uma resposta para Jesus, a gente pede um sinal para Jesus, e não é aquilo que nós esperamos, e nós achamos que Deus não está respondendo. É a nossa vontade, é aquilo que nós achamos que vale, é aquilo que nós achamos que é justo. Mas crucificar a nossa vontade, tomar a nossa própria cruz, é crer na vontade dele, que a vontade dele é melhor sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, em muitas situações, a gente pensa que Jesus não está respondendo. Ele está respondendo, sim. Não é a sua vontade, mas Ele está respondendo. E Ele sabe o que é melhor para nós.
mesmo que não seja aquilo que nós esperamos, mesmo que não seja aquilo que nós queremos, Ele sabe o que é melhor para nós. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração do Leandro, e nela ele falou uma coisa que eu achei interessante, fiquei pensando. Ele falou assim: não existe só você para Deus. Existe você e o você que Deus espera que você seja. Então, muitas vezes nós agimos com egoísmo, ou nós não entendemos isso, e nós queremos que sempre o Senhor faça a nossa vontade, aquilo que nós ansiamos. Não. Nós temos nós, e nós temos nós que o Senhor nos criou para ser. Amém? Então, muitas coisas Jesus tem respondido, muitas coisas Jesus tem feito, que contribuem para a Janete que Ele me criou para ser. Não para a Janete que eu sou hoje, mas para que Ele me criou para ser. A que Ele já me vê, e que eu ainda não sou, mas que Ele me vê como eu vou ser. Bugou, né? Mas, gente, o Senhor nos criou para algo sobrenatural. Algo muito maior. Insondáveis são tuas promessas. Então, tem coisas que nós não conseguimos imaginar. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Nós não conseguimos imaginar ainda que nós vamos viver. Mas é o que Ele criou para cada um de nós viver. E que não está baseado no que a gente vive hoje. Mas Ele nos vê como nós seremos. Então, existem processos que nós estamos vivendo hoje, que estão contribuindo, sim, para o eu que eu vou ser um dia. Amém? E muitas vezes, gente, a gente espera uma grande revelação vinda do púlpito. Mas a gente precisa entender que as maiores revelações, as maiores para você, as maiores revelações para mim, elas são geradas nos processos que você está vivendo, e as minhas maiores revelações são geradas nos processos que eu estou vivendo. A gente tem que parar com essa ideia de que hoje eu vou no culto e hoje Jesus vai falar o que eu preciso ouvir. E se o que Jesus fala não tem nada a ver com aquilo que você esperava, você pensa, Jesus não está respondendo. Eu estou no lugar errado. Como assim? Não. As maiores revelações que você vai ter tem a ver com o processo que você está vivendo. Mas como que você vai descobrir isso? À medida que você estiver conectado com o Espírito Santo. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós estamos vivendo uma verdadeira intimidade com Ele. E nós vamos discernir todas as vezes que Deus está nos dando uma oportunidade de nos ensinar. Nas coisas mais simples, no dia a dia, que você está acostumado a viver lá no seu trabalho, na sua casa, fazendo o seu arroz, na academia, se relacionando com a sua esposa, colocando a roupa no varal, nas coisas simples. Jesus pode te dar grandes revelações. A partir do momento que você esteja conectado com Ele. Amém? Mas a gente, muitas vezes, duvida. E a gente tem uma maior dificuldade de acreditar que nós somos um com o Espírito Santo quando nós estamos passando por uma adversidade. Quando tudo vai bem, a gente se sente, estou empoderado, estou cheio de fé. Olha, câncer, Jesus vai curar. Amanhã você pode fazer exame, não vai ter nada. Problema no casamento? Não. Jesus vai intervir e está tudo resolvido. Amanhã Ele está falando que te ama. Quando a gente está cheio, quando a gente está empoderado, a gente é cheio de fé. Mas quando nós estamos com o nosso nível de bateria, com o Espírito Santo, meio baixinho, a gente se torna incrédulo.
As coisas que nós falamos para o outro, que Jesus vai resolver na vida dele, nas nossas a gente coloca como causa perdida. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem mais fé para Deus fazer algo na vida do outro do que na nossa própria vida? Quando chega na nossa, a gente duvida. Quando a gente recebe um diagnóstico terrível, a nossa perna estremece. Quando o do lado te mostra o diagnóstico, não, essa causa já está vencida. Não preocupa. Mas, normalmente, quando se fala da nossa própria vida, nós duvidamos. Ou seja, nos momentos difíceis, nós normalmente desconfiamos de quem Deus é e de quem Ele nos criou para ser. Lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo fala assim: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem pode instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, mente de Cristo, eu não estou falando aqui de memória extraordinária, não. O que Paulo está querendo explicar aqui é a diferença entre uma sabedoria humana e uma sabedoria divina. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Como? Vamos ler lá no versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Se você está com a sua Bíblia aí, abra, liga. Quem está com Bíblia aí, gente? Falei de manhã. Quem não tem Bíblia, conversa com o staff. Nós vamos dar um jeito de arrumar a Bíblia aí, ó. Tem que vir com Bíblia. A gente tem que acessar as nossas Bíblias. Esté, tira uma foto bonita. Gente, a gente quer conhecer mais de Jesus, a gente quer conhecer mais do Espírito Santo, e a gente não lê a Bíblia, não tem como. Não é por osmose, você tem que sentar e ler e trazer para a igreja, amém? A gente é um pouquinho... Lá no fundo tem uma raiz batista. Lá em 1 Coríntios 2, 9, está falando assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lembrei da música que nós lemos. Incomparáveis são tuas promessas para mim. No versículo 10 está falando assim: Deus, porém, revelou a nós essas coisas, como? Por seu Espírito. Na nossa vida, na minha vida e na sua vida, gente, vivemos coisas que nem olhos, nem ouvidos, nem a nossa própria mente consegue entender. Mas nós recebemos uma revelação através do Espírito de Deus que há em mim e que há em você, e nós começamos a compreender. Mas os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram. A nossa mente natural não consegue entender. Mas a mente de Cristo que está em nós nos faz ter a revelação do céu e compreender. Amém? Continuando no versículo 10, fala assim: pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Tudo que Deus nos dá não é por mérito, é por sua graça. Se é bênção, é pela graça dele. Se é problemas, desafios, é pela graça dele. Não é por aquilo que a gente faz. Nós precisamos entender. O Gustavo falou aqui na hora do ofertório que
Deus tem bênçãos de prosperidade para nós, tem. São coisas insondáveis, e eu estou falando de bens materiais, sim, porque isso não é certo. Não é errado querer ter bens materiais, desde que você seja generoso. Então, Deus tem, sim, bênçãos de prosperidade para cada um de nós, mas nós precisamos entender que Ele vai derramar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida, a partir do momento que isso não seja a coisa mais importante para você. O que aconteceu lá na parábola do jovem rico? O rapazinho fazia alguma coisa errada? O rapazinho respondia à mãe? O rapazinho mexia com coisa errada? Não. Tudo que Deus falou, tudo que Jesus falou para ele falou, tá ok, tá ok. Não, isso aí também tá ok. Na hora que Jesus virou para ele e falou assim, vende tudo então, tudo que você tem, e vem. Tá tudo redondo. Aí ele não quis. Nós acabamos de cantar. E o que me resta fazer é vender tudo. Quando a gente fala de vender tudo, a gente não está falando da gente vender os nossos bens. É da gente lançar as nossas vontades, lançar tudo aquilo que a gente acha que é mais importante e buscar só por Ele. É quando isso não tem o maior valor nas nossas vidas. Aí sim, aí é o momento de Jesus começar a derramar bênçãos de prosperidade, porque isso não é mais o mais importante. Tudo que Jesus nos dá é dele. Vem dele e volta para ele. Os nossos filhos vêm dele e volta para ele. Ele nos dá e ele tira no momento que ele quer. O nosso marido, a nossa esposa, ele dá e ele tira na hora que ele quer. Os nossos bens, ele nos dá e ele tira na hora que ele quer. Nós só somos administradores. Nós só somos mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Pelo que nós fazemos? Não. Pela graça, pela misericórdia dele nas nossas vidas. A mente de Cristo em nós fala da presença e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos faz compreender isso que eu estava falando no início, sobre a mente do Senhor. As verdades de Deus e a revelação da sua palavra. No versículo 13, está falando assim, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. 14, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Isso nos faz entender que Deus é Espírito, a sua palavra também é Espírito. Então, todas as vezes que nós tentamos compreender algo, as coisas de Deus, os processos que Ele tem nos dado de forma natural, nós não conseguimos compreender. Gente, dentro de cada um de nós, nosso corpo tem alma e espírito. A alma fala das nossas vontades, a alma fala do nosso emocional, a alma fala daquilo que ainda nos deixa fragilizado. E o nosso espírito é aquilo que está conectado com Deus. É o mesmo espírito. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, quer dizer que nós estamos cheios do Espírito de Deus. E lá em João 6,63 fala que somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. O Espírito Santo que está dentro de mim e de você habita por um propósito. Qual é o papel do Espírito? Qual é o propósito do Espírito Santo dentro de nós?
Ele nos faz compreender a palavra. Ele nos faz entender quem Ele é. Ele nos faz entender quem nós fomos criados para ser. Então, essa é a importância de estarmos com o mesmo Espírito de Deus. O nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus. E não tem como entender essas coisas de uma forma racional. Acabamos de ler, para o homem natural, isso é loucura o que eu estou falando, gente. Mas a mente de Cristo que atua no nosso espírito nos faz compreender essas coisas. Então nós voltamos e conseguimos acreditar que nem as coisas que nossos olhos não veem, nem as coisas que os nossos ouvidos ainda não escutam, nem aquilo que a nossa mente não consegue processar, está contribuindo para nos fazer chegar mais perto de quem nós realmente fomos criados para ser. Amém? E por que eu estou falando isso? A gente precisa compreender quem nós somos. Nós precisamos acreditar, primeiramente, em quem Deus é. Quando nós crucificamos as nossas vontades, carregamos a nossa própria cruz e entendemos quem Deus é, não é segunda, não é terça, não é quarta-feira que nós vamos duvidar de quem Ele é, de quem Ele nos criou para ser. E quando nós entendemos isso, nós entendemos quem Ele é e nós entendemos quem Ele nos criou para ser. E a gente começa a entender o motivo de estarmos aqui. O motivo de estarmos fazendo parte de um corpo de Cristo. Quem consegue entender que nós fazemos parte de um corpo? Lá em 1 Coríntios 12, está falando assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte de um corpo. Cada um de nós tem um espírito que está conectado com o Espírito de Deus, que nos faz entender quem nós somos, que nos traz a mente de Cristo, que nos faz não duvidar de quem Ele é e de quem Ele nos criou para ser. Que nos faz crer que todos os desafios, tudo que nós estamos vivendo, estão cooperando para nos aproximar mais dEle, para nos aproximar mais de quem nós fomos criados para ser. Agora aqui em 1 Coríntios, está falando que, como o nosso corpo é um, e a gente tem braço, mão, dedo do pé, coração, nós também fazemos parte de um corpo. Então, eu vou pedir para você, faz aquela coisinha chata, vira para o seu irmão do lado e fala para ele assim: você é a pessoa mais importante que eu poderia ter ao meu lado nesse momento. Essa hora aí que o marido e a esposa que veio meio tretado, né? Aí já resolve, o Espírito Santo já dá um jeito e já resolve. É assim mesmo, gente, o Espírito Santo tem dessas, e as tretas acontecem mesmo, né? Mas estamos aí. Depois vocês vão entender.
mas realmente não é brincadeira. Você está do lado da pessoa mais importante para a sua vida nesse momento. Por quê? Porque todos nós somos membros e fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. O cabeça da igreja, da Poema, não é o pastor Mineiro, não é o pastor Rafael, não é o pastor Rafa, não é o pastor Sebastião, não é o apóstolo Leandro Barreto. O cabeça da igreja é Cristo. E cada um de nós, que estamos reunidos aqui como corpo, somos uma parte desse corpo. E assim como no nosso corpo, a gente não vive se cortarem o pedacinho do dedo do pé, do dedinho, nós não conseguimos viver se um de nós não estiver aqui. Por isso nós precisamos entender que todos nós fazemos parte de um corpo. Sabe aquela pessoa que está aqui, que ela é diferente de você? Ela faz parte de um corpo. Que ela se veste diferente de você? Ela faz parte do corpo. Que ela pensa diferente? Nós vamos trazer todo mundo para o mesmo pensamento, como Cristo é o cabeça e ela faz parte do corpo. Todos nós fomos batizados por um só Espírito. Todos nós estamos conectados em um só Espírito. Em Atos 4:32 fala que a base da unidade do corpo de Cristo é o quê? Ter uma só mente e um só coração. A mente do maior? Não. A mente de Cristo. Então, a base da unidade do corpo de Cristo é ter a mente de Cristo e ter o coração de Cristo. Cada um tem a sua singularidade. Mas, gente, na hora que a gente está aqui, prostrado, adorando ao Senhor, como nós estivemos aqui pouco tempo atrás, é nitidamente um só corpo. Cada um aqui veio por uma necessidade, cada um tem um problema, cada um está vivendo um processo, cada um tem uma família, cada um acorda uma hora, mas a unidade do corpo, quando a gente se encontra, quando a gente se reúne, há uma unidade no corpo. Porque nós estamos buscando pelo mesmo Espírito. E nós precisamos entender a importância dessa unidade. Nós precisamos entender a importância de ter o outro do nosso lado. Nós precisamos entender a importância de ter aquele marido abençoado que Jesus te deu do seu lado. Não me interpretem mal, não me interpretem mal. Mas em uma mensagem do Leandro, acho que da semana retrasada, ele falou assim, se Jesus não quisesse, se Deus não quisesse treta, ele tinha criado Adão e Ivo. Gente, um casamento dá treta. É um homem e uma mulher. Um que entra no supermercado com uma lista que foi preparada durante a semana. E o outro que vai sem rumo e pega o que o carrinho cabe. Isso é só uma coisinha, né? Mas nós precisamos, sim. E Deus estabeleceu o casamento feito da união de um homem e de uma mulher, justamente para sermos afiados e desafiados. Justamente para a gente começar a entender lá na nossa casa a importância da unidade do corpo. É um homem e uma mulher que formam um. Mas quanta treta. Quanta forma, né? Como pensa diferente? Como que a velocidade é diferente?
processamento. Mas estamos aí. A família é a coisa mais importante que Deus criou. Então, quando a gente consegue entender a importância do outro que está do nosso lado, que as qualidades se sobressaem nos defeitos, e que nós não seremos quem Deus nos escolheu para ser se a gente não tiver o outro do lado, a gente começa a dar mais importância para o corpo. A gente começa a dar mais importância para a unidade. Então, essa é a base da unidade do corpo. Uma só mente e um só coração. E lá em Efésios 4, 2, nós vamos ler, se vocês quiserem abrir, nós vamos ler até o 16. Como assim? Unidos como? Somos tão diferentes. Lá em Lucas 9, foi quando Jesus separou os 12 e os enviou. E assim, Jesus os preparou para enviar. Eles estavam empoderados para curar enfermos, expulsar demônios. E o que acontece lá no final desse capítulo? Eles começam uma tretinha entre eles, quem é o maior? Eram os 12. E teve essa discussãozinha. Quem é o maior aqui? Não existe maior no corpo. O coração não vai bater 100% se o dedão do pé estiver sangrando com hemorragia. Tudo precisa estar funcionando perfeitamente. Precisamos estar funcionando perfeitamente. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Não tem. Então, todo mundo aqui já entende que faz parte de um corpo. Todo mundo já é família. Tem uma pessoa aqui, amém, você já faz parte de um corpo. Seja bem-vindo ao nosso meio. Olha, tem bastante gente. Vocês já fazem parte do nosso corpo. Nós precisamos de vocês aqui para que todo o corpo funcione bem. Amém? Sejam bem-vindos. Estão convidados para o nosso café no dia 17. É verdade, gente. A gente precisa entender a importância do corpo. E se a gente só vem aqui, assiste o culto e vai embora, e não vive isso, não participa uns dos outros, a gente não consegue viver isso na prática. A gente não consegue entender a importância da unidade. Por isso a importância, por isso que todos os domingos eu estou ali fora e eu falo, você já faz parte de um GC? Tem quanto tempo que você está vindo? Você já conhece alguém? Alguém pode conversar com você? É para você fazer parte do corpo. Porque se você não estiver conectado comigo, se você não estiver conectado com o outro, o corpo não vai funcionar perfeitamente. Essa é a importância. E nós não podemos caminhar sozinhos. Todo dedo, todo braço precisa andar conectado com o corpo. Amém? E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá em Efésios 4, 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Isso é na igreja, isso é em casa também, gente. Humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Está ouvindo, Branca? Estou brincando, gente. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Lembra que nós lemos lá, todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. Um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Não tem a ver com o que você desempenha para o Senhor, tem a ver com a generosidade de Cristo. Não tem nada errado, tem a ver com a generosidade de Cristo, amém? Agora vamos para o 11. Lá ele está falando dos 5 ministérios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Até que todos. Não é o que está aqui na frente, não é para os líderes da igreja, não é para os pastores. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Não existe ninguém que chegou à completa medida de estatura de Cristo. Nem pastor, nem apóstolo, nem evangelista, nem líder de GC, nem supervisor de GC, nem ministro de louvor. Todos nós precisamos chegar nessa medida. Nós só vamos chegar juntos. Nós vamos alcançar isso juntos. E no 14, está falando, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Quantas vezes nós agimos com imaturidade, nós agimos balançados como se fosse onda do mar, e a gente é levado por mentiras que estão ligadas às nossas almas. Mentiras que estão ligadas ao que a nossa própria vontade quer. Se a gente não amadurece, facilmente nós somos levados por essas mentiras, que vão ser tentações, que vão ser ligadas a algo que não tem nada a ver. Eu nunca tive problema, eu nunca bebi na minha vida. Sinceramente, eu vou ser tentada em bebida? Não vou. Eu vou ser tentada em algo que é a minha fragilidade. Satanás é astuto. E ele sabe a fraqueza de cada um. Então, facilmente, nós vamos ser levados por mentiras, por vento de doutrinas, por coisas que nos enganam, falsas afirmações que estão ligadas à nossa alma. No versículo 15, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Se sumiu uma peça, dá para montar o quebra-cabeça? Encaixa? Não encaixa. Não encaixa. O Davi ganhou um quebra-cabeça no Natal, 500 peças. Não sei quem foi o abençoado que deu. Ficamos lá dias e dias e dias tentando. Uma noite eu já estava injuriada, já não aguentava mais aquilo, encaixei de qualquer jeito ali, do jeito que deu. No outro dia, o Hélio falou, está tudo errado, o que você fez está tudo errado, porque as peças não se encaixavam perfeitamente.
E quando nós não estamos unidos, quando nós não estamos encaixados perfeitamente, as peças não vão se encaixar. O funcionamento do corpo não vai acontecer. E quem faz se encaixar? É Deus. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, lá em cima a gente leu no versículo 11, estava falando dos 5 ministérios. E aí você pode olhar, eu não tenho chamado para pastor, eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo, eu não sou... Cada um tem uma função específica. Talvez Jesus te chamou para orar e curar enfermos. Talvez Jesus te chamou para ser um empresário de sucesso e abençoar outras pessoas. Pode ser que Jesus te chamou para visitar os doentes. Pode ser que Jesus te chamou para atender o WhatsApp da Poema e dar uma palavra de consolo para alguém que precisa. Pode ser que Jesus te criou para ser a esposa que seu marido precisa. Pode ser que Jesus te criou para ser a mãe ideal que o seu filho precisa. A ideal não é a perfeita. A ideal é a ideal. A ideal mãe, o ideal pai que o seu filho tem é você. Não transfira essa responsabilidade para outras pessoas. Nem sei por que eu estou falando isso, gente. Mas se o Espírito de Deus que está em mim se conectar com o seu, receba. A gente estava ouvindo um podcast essa semana, né, Gu? E nesse podcast falava assim, o super-herói, a Mulher Maravilha e o super-homem do seu filho é você. O super-herói do seu filho é você. Para isso, nós precisamos gastar tempo ensinando os nossos filhos. No que a gente fala? Não. No caminho, no que a gente faz. No exemplo. Então, se Deus deu um milagre para mim e para você gerar filhos, poder criar filhos, a responsabilidade de criá-los no caminho é minha e é sua. Não é da tia Laís e do tio N. É minha e é sua. Nós somos responsáveis por criar o caráter de Cristo, impregnar o caráter de Cristo nos nossos filhos. Estamos começando mais um ano, vai começar as aulas, tem criança que já começou a aula, tem criança que não começou. O caráter de Cristo somos nós que emblemamos os nossos filhos. Muitas vezes vai ser a força? Vai. Mas é por amor. Amém? Não sei por que eu estou falando isso. Mas, no 16, vamos continuar. Ele que faz todo o corpo se encaixar perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a função específica, aquela função que Deus deu para você, e se você não sabe ainda, pergunta para Ele. Ele vai responder para você quem Ele criou você para ser. Não é na cartomante, não é na cigana, não é naquela lá que você buscou já. Não é no horóscopo. Ele vai revelar para você quem Ele te criou para ser. Ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais, ou seja, à medida que eu entendo quem eu sou, à medida que eu exerço aquela função que o Senhor derramou para mim, para eu exercer, eu ajudo as demais pessoas a crescer. Para quê? Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Está vendo a responsabilidade que nós temos com o outro? Por isso que eu falei, a pessoa que está do seu lado é a pessoa mais importante para a sua vida nesse momento. Não é em vão que vocês estão do lado um dos outros. Você precisa
dela para que o corpo de Cristo se desenvolva perfeitamente. Ela precisa de você e precisa que você esteja desempenhando a sua função específica para que o corpo de Cristo funcione perfeitamente. Amém? Deus não nos colocou aqui por acaso. Deus nos colocou aqui por um propósito. E nós precisamos entender, discernir, buscar essa mente de Cristo para entender a verdadeira importância dessa unidade do corpo. A primeira coisa, se você não entendeu nada do que eu falei, a primeira coisa é que Deus nos chamou para ser um com o Espírito Santo. Nós somos um com o Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós não precisamos de alguém entre nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. A gente cantou no início, tudo está preparado aqui. Amanhã na sua casa, você vai separar o seu momento lá com Jesus e você vai falar, Jesus, tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar aqui, então eu vou te buscar segunda-feira de novo, e eu vou te buscar terça-feira de novo. Por quê? Porque eu quero ser um com o seu Espírito. A segunda coisa é que juntos nós formamos um corpo. Os 5 ministérios é importante sim, porque eles trabalham para que a igreja seja 2 ou mais. E lá em Mateus 18, 20, que é o versículo-chave dessa série que nós estamos começando, que é a unidade do corpo de Cristo. Lá fala assim, porque onde estiverem 2 ou mais reunidos, não existe corpo de uma pessoa só. Não existe corpo de Cristo formado de um só. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E cada um tem o dever, tem a obrigação, tem a responsabilidade de executar a boa obra que o Senhor derramou para você executar. Ele tem uma boa obra para você. Busque isso. Você vai começar a entender isso quando você estiver cheio do Espírito Santo. E quando você entender que essa boa obra, que essa função específica não tem a ver com o seu eu, mas ela tem a ver com o reino de Deus. E isso volta naquele versículo. Muitas coisas nós não vamos conseguir ver com os nossos olhos. Muitas coisas nós não vamos conseguir ouvir com os nossos ouvidos. Muitas coisas nós não vamos conseguir discernir com a nossa própria mente. Mas a mente de Cristo em nós nos faz entender que nós estamos desempenhando a função que Ele deu para cada um de nós. Eu costumo dizer que eu sou bem racional. Então, eu penso assim, quando eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu falo, Jesus, agora eu acho que está certo. Porque eu não estou entendendo nada. Está tudo... Aí eu começo a entender que está certo. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Então eu tenho que cavar e buscar o Espírito de Deus que há em mim e falar, Jesus, mesmo que meu olho não está vendo, mesmo que o meu ouvido não está escutando, eu não estou conseguindo processar, mas eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu estou disposta a crucificar o meu eu na cruz de Jesus. Eu estou disposta a negar a mim mesma. Eu estou disposta a vender tudo e só dizer, só me resta você, Jesus. Quando a gente faz assim, a gente começa a discernir. A gente começa a entender.
E mesmo que as pessoas que estão à nossa volta não consigam entender, não consigam discernir, a gente sabe que a gente está caminhando para um propósito. Amém? Eu falei de manhã. Gente, graças a Deus que acabou esse mês de janeiro. Amém? Quem está comigo? Ô mês! Glória a Deus, já estamos em fevereiro. Apesar de todas as dificuldades que nós vivemos em janeiro, nós cremos que nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Amém? Então, nós estamos caminhando para chegar mais no final. E glória a Deus por isso. Mesmo que não seja aquilo que é a nossa vontade, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não tem a ver com o nosso eu, o próprio eu, mas tem a ver com aquele eu que Deus nos criou para ser. Então, começa a parar de pensar que todos os problemas, todas as dificuldades que você tem enfrentado são provações que Jesus não gosta de você, que Jesus está te deixando de lado. Não, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas estão nos aproximando mais de Jesus. Se você está num GC que você não gosta muito da galera, começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem. E tem uma coisa, Jesus fala que Ele vai nos reconhecer. Todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus começa a nos reconhecer como discípulos dEle, a partir do momento que a gente consegue amar uns aos outros. E eu não estou falando, você falar para mim que ama, não. É de Jesus que a gente está falando. O Espírito dele está conectado com o nosso Espírito e que sonda todas as coisas. Então, o Espírito de Deus que está conectado com o nosso Espírito consegue discernir se nós estamos amando ou não todas as pessoas. E quando a gente ama, a gente é reconhecido como discípulo. Se a gente não consegue amar ainda, a gente tem que recorrer para Ele e falar: Jesus, me ensina a amar. Me ensina a amar aquela pessoa que eu tenho tanta dificuldade. Aquela pessoa que pensa tão diferente de mim. Me ensina, Jesus. Porque eu quero amar por amor a você. E tem uma coisa, gente. A gente está aqui porque a gente quer tocar uma cidade. A gente não está aqui só pela nossa própria vontade. A gente não está aqui só por causa da nossa própria vida. Então, Pindamonhangaba só vai conhecer, só vai saber que aqui é uma igreja de Jesus quando a minha face revelar a minha face? Não. Quando a minha face revelar a face de Cristo. Então, se a gente quer testemunhar de Cristo, testemunhar sobre o amor de Deus, a nossa face precisa revelar a face de Cristo. Amém? Se coloque de pé comigo, o louvor, se quiser vir me ajudar. Gente, se tem alguém aqui que precisa liberar perdão e já tentou por algumas vezes e não conseguiu liberar perdão para alguém que pode ter sido muito próximo, mas que te fez o mal, que causou uma angústia no seu coração. Alguém que você ouviu agora e que você sabe que você precisa amar, mas que você, com a sua natureza própria, você não consegue amar. Eu queria que você viesse aqui, eu vou orar com você. Porque isso não vai libertar a pessoa. Isso não vai mudar a vida da pessoa, mas isso vai mudar a sua vida. E nós precisamos conseguir amar uns aos outros. Nós precisamos conseguir entender a importância da unidade do corpo de Cristo. Jesus, começa em nós, Jesus. Começa em nós, Jesus. Jesus, nós já lançamos aos seus pés todas as nossas necessidades, Jesus. Todos os nossos anseios, Pai. Tudo aquilo que tem fragilizado a nossa alma, Pai.
E agora, Jesus, nós ouvimos essa palavra, Jesus, que talvez não era a palavra que todo mundo queria ouvir, mas é a palavra que o Senhor entregou para essa noite. E Pai, nós confiamos e nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se o Senhor trouxe essa palavra, Jesus, é porque é essa palavra que o Senhor quer que a gente entenda e que nós começamos a caminhar. E que seja a mensagem da nossa vida, Pai. Então, Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade, Jesus, para nos dar sabedoria, para nos fazer entender aquilo que eu não consegui transmitir, Pai, mas que o Espírito Santo, que sonda cada coração, Pai, que esquadrinha, Jesus, cada partezinha do nosso íntimo, Pai, que o seu Espírito esteja conectado ao nosso Espírito, Jesus, e comece a trabalhar, Jesus, nessa partezinha, Pai, que precisa ser tratada, Jesus. Nessa partezinha que precisa nos fazer entender, Jesus, a importância da unidade do corpo, Pai. Muitas vezes, Jesus, nós fomos muito machucados, Jesus. Nós somos usados por outra pessoa, Pai. E nós temos dificuldade em confiar no outro. Nós temos dificuldade em confiar numa igreja de novo. Nós temos dificuldade em confiar em alguém para cuidar da gente de novo, Pai. Mas nós lançamos aos teus pés, Jesus, toda a nossa fraqueza, toda a nossa fragilidade, Pai. E nós queremos, Jesus, sim, ser reconhecidos como discípulos do Senhor. Nós não queremos mais andar distraídos, Pai. Nós não estamos conformados com a nossa própria forma de viver, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos mais de Ti, Jesus. Nós precisamos, Jesus, transbordar do Seu amor, Pai. E não tem como transbordarmos do Seu amor se a gente ainda carrega uma angústia, Pai. Se a gente ainda carrega, Jesus, apreensivo por algo ruim que alguém nos fez, Pai. Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos ser transbordados do Seu amor, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo, traz o desconforto que nós precisamos para entender que nós precisamos mudar. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor porque nós não queremos caminhar mais distraídos. E nós lançamos todos os nossos achismos, Pai, todos os nossos egoísmos aos Teus pés, Pai. Tudo aquilo, Jesus, que muitas vezes nós achamos que o Senhor já poderia ter mudado, Senhor, nós lançamos aos Teus pés, Pai. E nós nos colocamos rendidos ao Senhor, Pai. Rendidos ao Senhor mais uma vez, Pai. Com o coração quebrantado, Jesus, com o coração contrito, Pai. Por nós mesmos, Pai, nós não conseguimos perdoar ninguém, Pai. Mas o Seu amor nos alcançou, Pai. O Seu amor, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, toda vez que nós duvidamos, Pai, o Seu amor sempre nos alcança, Pai. E o Senhor vem sempre com o Seu afago, nos ensinando, Jesus. Nos ensinando que é assim que deve ser, Jesus. Mas normalmente quando a gente vai tratar o outro, Pai, nós queremos fazer valer a nossa justiça. Mas nós não queremos caminhar mais assim, Pai. Jesus, nós lançamos aos Teus pés tudo aquilo que era importante para nós, Pai. Tudo aquilo, Jesus, que nos travava e nos paralisava de entender a importância da unidade do corpo, Pai. E nós nos colocamos aqui diante do Senhor, o único que pode solucionar isso nas nossas vidas, Pai. Nós nos lançamos no Senhor, Pai. E nós entregamos tudo ao Senhor. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor que nos criou para algo maior. E nós não queremos que isso nos trave, Pai. Nós não queremos, Jesus, que não amar o outro, Jesus, seja a nossa trava, o nosso obstáculo, Jesus. Jesus,
O maior exemplo de amor o Senhor nos deu. O maior exemplo de perdão o Senhor nos deu. Quando o Senhor crucificou o seu Filho inocente por nós, Pai. E todos os dias que nós erramos, Pai, todos os dias que nós falhamos com o Senhor, Pai, muitas vezes até na nossa falta de fé, Pai, o Senhor vem sempre com seu amor e nos alcança. O Senhor é aquele que sempre se compadece, Jesus. O Senhor é aquele, Jesus, que sempre intercede por nós. Até quando nós não conseguimos orar, Pai, o Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. E por que nós temos tanta dificuldade, Pai, de sentir esse mesmo amor pelo outro, Pai? Jesus, nós queremos ser curados nisso, Pai. E nós lançamos, Pai, todas as nossas justiças nos teus pés. O que o Senhor vai fazer, eu não sei, mas nós lançamos aos teus pés. Não é algo que nós podemos resolver, mas é algo que o Senhor vai resolver, Pai. E nós entregamos tudo aos teus pés, Pai. Tudo aos teus pés, Pai. Nós queremos sair daqui limpos de qualquer dor, de qualquer ofensa, Pai. De qualquer angústia, Pai. Mas nós queremos, Jesus, caminhar passos mais largos com o Senhor, Pai. E isso não vai ser mais uma trave nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.